Opa, e aí, Vitor, tudo bem? Tudo ótimo. Bom Ó, demais. vamos continuar o nosso tema da última conversa, que foi que a gente parou na questão do que move a pessoa para fazer uma mitzvah. E, Uhum. em particular, na questão de você olhar a mitzvah como sendo um meio ou um fim. Pô, legal demais. Muito bom esses temas. Eu acho que eles são É, bem distintos. Eles se relacionam, mas eles são bem distintos. Se a gente for falar do primeiro tema, o que que move a pessoa, eu tenho muito a dizer. Eu sempre conto a história de que um dia eu estava na Beit Yaakov e aí eu vi um folhetinho que estava fixado lá na frente da sinagoga dos jovens, na época eu era chamado de jovem, e estava escrito assim: quanto vale uma hora de estudo de Torá? Aí tinha 30 linhas. Se você estuda à noite, vale vezes tanto. Se você faz Hazará, vale vezes tanto. Se você estuda tal assunto, vale vezes tanto. E no final, concluía. Então, uma hora de estudo de Torá é equivalente a 7.849.000 de mitzvot. Aí eu olhei aquilo, eu fiquei horrorizado. Falei, meu, o cara transformou o conceito mais etéreo do mundo, mais inquantificável, justamente porque é um conceito espiritual, em alguma coisa física palpável e mensurável, que é o maior reducionismo possível, né? Você pegou a maior coisa do mundo e você reduziu ela a uma coisa pequena. Você pegou o infinito e você falou, olha, o infinito é 7.849 trilhões. Não é, não é. Você só reduziu. Então, isso me marcou como esse sistema de pontos que as pessoas cumprem as mitzvot. Elas pensam, pô, eu tô aqui na minha vida dedicando 25 horas do dia para acumular tokenzinhos, né? Para é, acumular dinheirinhos, alguma coisa. E a mitzvah deve ser exatamente igual. Né? Tem gente que dá tzedakah para ajudar os outros, para ajudar alguma causa, alguma coisa que ele acredita, e tem gente que tá comprando terreno no céu, né? Ele compra terreno na terra e também ele fala, pô, quer saber? Logo, logo eu vou para um outro lugar, eu já vou começar a ficar bem nesse outro lugar. E me preocupa muito isso. Então, por que que as pessoas cumprem mitzvot? Eu posso dizer que muitos cumprem por questões sociais. Eu vejo que a sim. pessoa está inserida num grupo, então ele vai fazer o que o grupo faz e dane-se o resto. Eu já vi cara até fingindo ser religioso para conseguir achar um shidur legal. É, Em Israel existe, né? Existe um grupo inteiro chamado de ortopraxe. Ortopraxis, isso é bom, importantíssimo. Mudou minha vida quando eu me liguei nesse assunto. Eu descobri um montão de ortopraxis. Explica para o pessoal o que é ortopraxis. Né? O ortopraxe é o cara que ele acredita que o mundo social que ele vive, religioso, tem um valor enquanto este mundo social, para alguns porque ele acha que é uma comunidade legal, para outros porque isso daí dá contatos de negócios para ele, porque ele consegue obter vantagens, não importa quais, né? E ele, então, ele entende que este mundo, para você pertencê-lo, você precisa se comportar de um certo jeito, seja, né, como o que você come, como você se veste, o que você vai para a sinagoga e etc. Então, você tem que, né, ter as características do que a gente chama do cara que é religioso. E aí o sujeito fala, pô, mas eu não acredito nisso. Não, ele O nem cara fala, fala, eu acho que ele nem parou para sim, não, pensar para ele nisso. mesmo. Não, não, não. Você tem gente que o cara admite que não é religioso, às vezes nem acredita em Deus. Mas o cara Uhum. tem um motivo dele lá que ele acha que vale a pena estar na comunidade religiosa, então ele vai e fica lá inserido. Geralmente são pessoas que acho que não têm um diálogo interno, né? Esse é um fenômeno muito importante. Pessoas que não têm diálogo interno são uma parcela significativa da sociedade e simplesmente vão vivendo, elas vão fazendo tudo por instinto. Por que que você faz isso? Porque é bom. Eu quero que meus filhos estejam num bom ambiente, numa boa escola, Ah, num bom sei lá o quê. Mas e por que que você faz isso? Porque é bom, porque é bom, porque é bom, porque é bom, porque é bom. Ele não consegue avançar nada disso. Ele é o ortodoxo pelo aspecto prático, ele não acredita em nada daquilo. Então tem uhum. esse aspecto que move as pessoas na religiosidade, que eu acho que é um aspecto significativo. Do mesmo jeito que o cara está num grupo ou em outro, é mais um grupo, tá? Não é nada de especial. Isso acontece muito no ambiente político, né? O cara entrou num determinado grupo, ele quer se portar. Eu lembro que quando eu estava lá envolvido nos meios da bolsonarismo, direita, essas porcaria toda, o pessoal chegou um cara para mim uma vez e falou assim, cara, pô, agora que eu tô aqui com o Bolsonaro, eu preciso ter uma arma, né? Aí eu falei, porra, não, você precisa ter uma arma
para se defender, você precisa ter uma arma porque é uma coisa digna de um homem fazer, né? Não terceirizar a sua defesa, porque você quer proteger sua família. Você não precisa ter uma arma porque você é parte da direita, seu desgraçado, né? Óbvio que ele não se importou, comprou a arma mais bonita, não deve saber atirar até hoje, gastou uma fortuna, tirou um bando de foto, e agora ele se sente integrado à direita, né? Um palhaço. E É. isso acontece muito no meio da Laha. Não, no meio Eu acho que então, religioso, isso daí no meio religioso, acontece, é. acontece Uhum. aos montes, né? O cara que ele passa a se vestir de uma certa maneira, ele passa a falar de uma certa maneira, ele passa a fazer certos gestos com a mão enquanto está falando, porque ele começa a imitar, né? Você, inclusive, vai ver até gente que começa a tentar falar português com um sotaque forçado. E A sim, coisa mais começa a ridícula que gaguejar para tem. fingir que veio da Yeshiva, porque todo cara que sai da Yeshiva gagueja. Ah, ah, é ridículo. E apertar a mão que nem viado, né? Isso daí Apertar a é, mão mole, exatamente. é mão Tem mole. algumas características porque que a masculinidade é mal vista nesse ambiente, né? Mas Acho que acho que nada é mais consequential, nada traz mais resultado para a avaliação do mundo religioso do que você, da sua religiosidade, do que você vê se a pessoa encara a mitzvah como um meio ou um fim. Que é o ponto que você trouxe hoje pra gente. sim, pois é, que você olhar, né, para mitzvah como a verdade é assim, né? Então, eu ia falar disso. Em primeiro lugar, sempre que você pensa, né, numa questão dessas, você nunca pode pensar como se fossem assim duas opções para eu escolher ou qualquer coisa assim. Primeira coisa, quando você vê uma pergunta como, por exemplo, tem lógica nas mitzvot, para que elas servem e assim por diante, antes de você sequer pensar em esboçar a resposta, você tem obrigação de olhar para a história da literatura judaica e falar assim, peraí, o que é que as pessoas que dedicaram a vida para pensar esse tipo de coisa, o que elas falaram, né? Vamos primeiro ouvir essas pessoas e depois a gente pensa em dar uma opinião pessoal, né? E Uhum. depois a gente tenta pensar, analisar. Então, uma coisa que a gente vai ver que existem essas duas visões dentro do judaísmo, sendo que uma delas é mais antiga do que a outra. A ideia de que a mitzvah, ela na verdade é um fim em si mesma, é uma ideia que ela só é elaborada só posteriormente. Então você tem afirmações como o estudo de Torá, Lishma, né? E para o próprio nome dela, né? Então, tem gente que vai pegar e falar assim, como um fim em si mesmo. Não é exatamente isso que antigamente era entendido, mas se você pegar isso, né, que eu quero dizer o quê? Quando você fala estudar como um fim em si mesmo, você está falando, não há objetivo senão a própria ação. Então, você está estudando só pela própria ação de estudar e não há objetivo para além disso, né? Isso seria É um como um fim em si estudo mesmo. teórico, né? É Não um menos que foco teórico. teórico, acadêmico, no caso. Enfoque teórico e acadêmico, você ainda tem como fim compreender alguma coisa. Uhum. Né? Veja que se você for levar até as últimas consequências, toda a ideia, né, de fazer a mitzvah como um fim em si mesmo é como se fosse assim. Olha, pegar exemplo bem comum, né? O Shiluah Haken. Então, o Shiluah Haken é o quê? Você quer os ovos do pássaro, tem a mamãe passarinho lá, você vai espantar ela para poder pegar os ovos. Você fala que a mitzvah que o fim é em si mesmo, você vai ver a mamãe passarinho chocando o ovo, você vai espantar ela para pegar o ovo. Por quê? Porque você não quer ovo. Você não quer, não tem nada a ver com aquilo lá. Né? Mas você vai arrumar a escada, você vai arrumar alguma coisa para subir lá no ninho para poder pegar o ovo. Por quê? Porque a mitzvah é assim e acabou. Sim, sim. É, existe um problema muito sério, ao meu ver, com relação a isso. E existe uma lógica também de por que isso daí só vai aparecer só em visões, só posteriormente no judaísmo, e está, via de regra, associada com visões que tendem a mistificar mais o judaísmo ou colocar o judaísmo como algo Hum, incognoscível, muito bom. incompreensível.
Muito né? bom, já estou entendendo onde você está chegando. Porque o que que acontece é quando o sujeito agora fala assim, olha, a mitzvah é um fim em si mesmo, então o que isso quer dizer é o seguinte, cara, ó, eu não sei por que que eu faço esse negócio, mas eu tenho que fazer porque sim, porque é assim, porque isso daqui vai me trazer alguma coisa. Eu não sei o que que é, eu não sei por que que eu estou fazendo, eu simplesmente não sei. Eu tenho como se fosse uma fé que isso vai ser bom e eu sigo. Eu fecho os olhos e vou. Qual é o problema, né? Quais são as consequências de quem pensa assim? Você passa a perder a noção da dimensão do real, né, da realidade, como um balizador do que você está fazendo. Quer dizer, você agora não tem como julgar a sua ação. Sua ação ela fica ali, você faz porque é assim. Aí, a pessoa que acredita nisso até o fim, em casos extremos, você vai cair no quê? Cara, tipo o Ezra Scheinberg, né, que era lá, entre aspas, o cabalista lá de Tzfat, que pegava mulher casada, né, mulher casada, dizia que tinha que fazer um ticum nela, não sei o quê, e abusava da mulher. Né? Caramba. Assim, a pessoa consentia, não é que ele amarrava, né? Não, a pessoa, não, tudo bem, faz o que você tem que fazer. É o João de E Deus. é tipo João de Deus, isso, isso. É assim, é que na Então, verdade o magnetismo de você falar, pega o seu cérebro, coloca ele aqui de molho e faz o que eu estou te dizendo, ele é muito forte. ele As é muito pessoas que forte. se interessam profundamente por Kabbalah, geralmente têm um conhecimento mínimo, pífio, mas eles acham que a mística, eles estão lidando com um outro patamar. E eu chego para Sim. eles e falo que isso me incomoda, porque tá bom, você está me dizendo que são 10 sefirot. E se eu te falar que são 3? Ou se eu te falar que são 20? E eu consigo fazer casar, encaixar e tudo mais. Tudo que eu disser, é, tá É valendo. possível, se torna uma É coisa do possível. Sim, isso. mas Aí alguém foi lá e tirou essa informação ou de outra religião, ou de outra cultura, ou da cabeça dela, ou de qualquer outro orifício, e a pessoa não tem a menor capacidade de julgar isso aí. Mas não, há não tem. muitas pessoas que estão nisso, obviamente que nem todo cara que se interessa por Kabbalah é um desses, mas muitos que se interessam fazem isso justamente porque eles não têm capacidade de julgamento. Então eu costumo brincar que se você tem um problema no seu carro, eu vou lá te dou um bando de peça. Você fica lá carregando sei lá quantos quilos de peso, você não vai me agradecer, você vai me xingar, você fala, cara, o que eu vou fazer com isso? Você só me ferrou. Agora, se é um Exatamente. cara que entende de mecânica, você vai me agradecer do fundo do coração e fala, pô, legal, cara, agora com essas peças aqui eu tenho como consertar meu carro, né? Um cara que não entende de carro, ele quer que você indique para ele onde fica o mecânico ou dê um dinheiro. As Sim. duas coisas resolvem a vida dele. Então, para quem não tem ferramentas, esse meio de terceirizar o cérebro, né, de tirar ele da sua cabeça, colocar ele na salmoura e falar, pronto, meus problemas estão todos resolvidos. Eu aderi a uma ideologia, a uma linha, a um grupo e minha vida está fácil. E é verdade, a vida dela fica fácil até ele ver que ele, né, tá vivendo a vida dos outros. Tá servindo Pois a algum é. projeto de algum terceiro. E aí, o que que vai acontecer é que a pessoa, essa perda de noção do senso da realidade, inclusive, né, eu falo para todo mundo que me perguntou sobre estudar qualquer coisa com relação ao misticismo. É maravilhoso, há uma riqueza imensa, né, dentro do judaísmo sobre isso, em vários aspectos, e não só a escola do Zohar e do Ari, que é o que basicamente todo mundo que fala sobre misticismo judaico é só o que a pessoa conhece, né? Tem outras escolas, outros caminhos, mas independente do que você quiser estudar, a primeira coisa que você tem que ter é o seguinte: você tem que ter uma pessoa que seja centrada, que você não reaja de maneira quase que imediata, você consiga parar para olhar, analisar, pensar, saiba, você consiga ficar em estado de dúvida. Estado de dúvida é você ter uma questão que você não sabe a resolução dela e falar, eu não vou me forçar a escolher A ou B, porque simplesmente eu não sei, estou admitindo agora, eu não sei. Deixa eu pensar nisso com calma, deixa vir uma semana, um mês, um ano, 10 anos, até a questão é maturar o suficiente para eu conseguir realmente ter uma opinião. Se a pessoa não Sim, consegue sim. fazer isso, e principalmente olhar para ter sempre, né, dimensão da presença da realidade, ela
tem um risco grande, não é que ela vai ficar maluca, não sei o quê, que nem falam, assim, tem anedotas que falam assim, mas a pessoa passa a ferrar com a capacidade dela de raciocínio. Num certo sentido, ela fica maluca. Num certo sentido, ok, sim, mas não é no sentido, vamos dizer assim, mais infantil da coisa. Ela Sim. simplesmente ela passa a ferrar mas isso também, vem cá, não é só a pessoa que entra no misticismo, a pessoa que, sei lá, entra em uma ideologia, que, qualquer que seja, ela também vai para o mesmo lugar. Né? Ela É, passa a substituir a compreensão da realidade, a busca pela realidade, ela passa a substituir pela questão ideológica. E aí, se você tiver uma ideologia tipo o esquerdismo, que você tem, né, nas suas várias matizes, que faz sempre que opera, né, naquele plano que você inverte, você passa a julgar a moralidade de tudo em função do mundo ideal que você visualiza. Né? Então você cai em um milenarismo desses, e aí você ferrou com a realidade, porque agora, você vai olhar e ver assim, pô, o cara vai dar a mão no pavelinha para atravessar a rua. Aí o cara não vai olhar para a ação e falar, peraí, isso aqui é uma coisa boa ou ruim. Não, não, o cara vai olhar e falar, peraí, isso aqui vai é mitzvah. avançar o nosso, no caso do esquerdista, né, isso aqui vai avançar a, a nossa busca pelo mundo ideal revolucionário que a gente está querendo chegar, ou isso vai atrasar? Se atrasar, é melhor Sim, empurrar ela para os carros. Né? sim, sim. E isso com a religião as pessoas fazem do Sim, mesmo jeito. e o ponto é que todas as questões que a gente está apontando aqui, elas não são específicas do judaísmo ou da religião, elas são características gerais de cacoetes de pensamento, falhas, deficiências de pensamento da sociedade como um todo, se manifestam no judaísmo, Sim, sim, sem dúvida alguma. né? Sem dúvida alguma. Então, E, a gente consegue aplicar a mesma situação em mil outros eventos da vida. A pessoa, por exemplo, o estado de dúvida é uma coisa espetacular, porque as pessoas hoje, elas não querem, não só hoje, mas elas não querem, elas não sabem o que é o estado de dúvida. Se existe algum assunto, você tem que tomar uma posição. Então, você é a favor ou você é contra. Você é, não pode falar não sei. não Não sei. sei significa você está por fora. Então, muitas vezes o cara me pergunta uma opinião, eu falo assim, eu não sei. Mas Não como você não sei. sabe? Eu falei, em primeiro lugar, se ela não for essencial para mim, eu não preciso ter uma opinião a respeito. Segundo Uhum. lugar, se ela for essencial para mim, ainda assim pode ser que eu não tenha condições de ter tido uma opinião a respeito, É, né? Eu só preciso me forçar a decidir alguma coisa se eu precisar. é Então, claro. E isso não é é, falha ou limitação da pessoa, é simplesmente que assim é. Né? Você é não assim, há. é. Cara, você sabe, olha, um parêntese aqui, né? Um filósofo que eu considero um dos, botar assim, 5 maiores filósofos do século XX. Um deles, para mim, é o Xavier Zubiri. Hum, E ele tem, assim, daria para falar um monte de coisa sobre ele, mas uma coisa que é interessante, assim, que a obra máxima dele, ele terminou quando tinha já 80 e poucos anos, bem no finzinho da vida dele, sendo que são 3 volumes a obra, né, que é a série da Inteligência Senciente. Tem até trazido para português, do espanhol para português. De todo modo, o uhum, Zubiri, a coisa interessante, que ele, quando estava no terceiro volume, né, os amigos relatam que ele estava já velhinho, ele estava com câncer, ele sabia que assim, não ia viver muito, e ele, assim, várias noites, ele ficava assim chorando, chorando, porque ele não tinha conseguido fechar o que ele queria, não que não tinha tempo, mas que ele ainda não tinha, vamos dizer, a certeza de uma ideia que ele tinha, e isso daí fazia que essa ideia máxima dele ficaria incompleta. Então, ele assim, não e ele ficou resolveu um problema meses. filosófico. Um problema filosófico. E o cara ele ficou meses nessa situação até que ele conseguiu. E aí conseguiu, botou no papel e tal. E aí isso deu, né, deu aquele alívio. Mas isso é uma coisa que ele poderia perfeitamente falar: bom, vou fechar aqui de algum jeito alguma coisa. Mas não, ele tinha honestidade intelectual para falar: não, eu continuo ainda no estado de dúvida, eu reconheço ele. Ele é parte. Né, todo mundo que busca uma vida intelectual obrigatoriamente tem que ter o estado de dúvida como uma parte
cotidiana, recorrente, isso é uma coisa que tá Eu não sei nem se é uma presente vida para ela. intelectual, tá? Eu não sei nem se é uma vida intelectual, porque isso realmente limita e mostra que, olha, para quem busca, isso é necessário. Eu acho que é para quem valoriza a sua própria opinião, você precisa aceitar o estado de dúvida. Ah, Eu não sim, sei, concordo, é, concordo. é a base de você falar o que eu sei, Uhum, né? uhum. Não ter opinião sobre tudo. Concordo Mas vamos, plenamente. vamos, não Voltando, fugimos então, um pouquinho do assunto, velho. voltando à questão, né, então, só para fechar essa questão da mitzvah como meio, o grande problema é a mitzvah como fim em si mesmo, que a pessoa que visualiza isso, ela passa a não ter qualquer outro parâmetro senão uma espécie de fé cega que ela vai receber consequências positivas, e aí ela, como aquilo não tem lógica, né? E se aquilo não tem lógica, se o objetivo é em si mesmo, o que você vai ter? Bom, qualquer coisa que eu faço está valendo. Aí vai estar valendo tanto o sujeito que tá lá separando o Hametz e pegando o tempo dele para fazer alguma outra coisa, fala, não, mas aquele outro cara tá lá. Ele está separando o Hametz e buscando lá no topo da parede de livro dele que ele só mexeu quando ele fez isso no Pêssar passado, antes do Pêssar Uhum, passado. Então, e para esse, assim, nessa visão, esse cara está recebendo mais. Por quê? Porque ele está sim. ali fazendo mais mitzvot, ele está procurando mais o Hametz. Então, Sim. Não, e os rabinos, e eu já vi rabino efetivamente falando isso, falando, olha, sim, em Pêssar eu vejo pessoas fugindo de Pêssar, indo para hotéis, para não terem que limpar a casa, mas isso é errado, o espírito de Pêssar é você se esforçar, é você sofrer. E o que acontece? Ele não entendeu que, na verdade, as pessoas estão fugindo dele, rabino. As pessoas estão fugindo do inferno que ele criou na vida das pessoas e que, na verdade, ele é a causa disso, né? Ele está reclamando da consequência. é, Mas a visão essa é de a visão mundo, teológica. mas a visão de Aí, mundo de quem atormenta os outros também é ser atormentado, né? e Ele aí foi atormentado por alguém que colocou essa visãozinha nele. é verdade. Isso infelizmente é muito comum, né? Tipo, o pai que espanca o filho que cresce para espancar o próprio filho, né? Uhum, sim. Agora, você tem uma alternativa a tudo isso, que é o Rambam, por exemplo, ele escreveu boa parte do Guia dos Perplexos só para mostrar esse fato, né? E aí, usando a visão do Rambam, o Rambam ele pega e fala, olha, todas as mitzvot elas têm motivo, elas não são fim em si mesmas, elas têm um determinado objetivo. De modo geral, as mitzvot têm três objetivos. Às vezes, um dos três, às vezes dois dos três, às vezes os três. Ok? Quais são esses Uhum, três objetivos? Um, afastar de idolatria. Dois, treinar a pessoa. Seja treino, às vezes físico, às vezes emocional, às vezes mental. uhum, Três, ensinar algum conceito. Quando você para pensar e meditar sobre as mitzvot, ou sobre aquela mitzvah uhum. específica, né? Então, nos meus livros, eu já escrevi sobre isso, mas a ideia, de modo breve, você tem que se abster de alguma coisa, isso vai te adestrar, te preparar a lidar com certas privações. Só que isso não é estendido. O Rambam, inclusive, condena quem resolve pegar as privações e acrescentar elas. Sim, nós não Porque somos faquires, né? Nós não acreditamos em Deus, mortificar a carne. pois Deus não nos fez com esse objetivo. Então, Uhum, você tem o afastamento da idolatria, é bastante óbvio, que é para você buscar se aproximar, buscar cada vez mais a compreensão da presença de Deus na realidade. Já Então, começa que o pessoal tem muita dificuldade de entender o que é idolatria. Eles acham que é se ajoelhar para um ídolo. E não é nada, sim, nada disso, nada disso. isso daí, bom, é só uma manifestação da idolatria, que É inclusive é a um menor tema, delas, né? pois é, inclusive isso é um tema que a gente tem que voltar, a gente vai deixar marcado para
para falar sobre a questão como que hoje a idolatria se manifesta para além, Claro. né, de cultos Se, e etc., não, mas se a fosse só mentalidade isso, idólatra. se fosse só isso, a idolatria e a Torá estaria 99% desatualizada. Porque, não rola Sim, mais hoje em dia, as religiões são monoteístas, pô, a Torá ficou para trás. Talvez é por isso que hoje o pessoal não tá nem aí para ela, né? Não estuda a Torá, não estuda Tanakh, não estuda coisa nenhuma. Mas a visão da compreensão de idolatria está baseada numa visão infantil das coisas. exatamente, exatamente. Inclusive, e isso daí é uma coisa que eu vejo aqui em Israel mesmo. Eu, assim, já ouvi de vários rabinos, né, do Haredi, Hassid, Dati Leumi, Modern Orthodox, já ouvi de tudo que é, em todo o espectro, assim, que você quiser. Pessoal falando, não, hoje isso daqui não existe mais, isso daqui não é, Existe. Então, pois é, mas a pessoa, ela, Sabe nada. O cara não sabe ela, nem ela como não Torá. sabe. Como ele não sabe o mundo, ele não sabe entender a Torá. Porque Exatamente, a o Torá que dialoga com o falta mundo. é a experiência do mundo. E aí você tem um terceiro elemento que é mais difícil ainda para as pessoas, porque que é a questão de aprender algum conceito a partir da mitzvah. Por que que isso é difícil para Hum, as pessoas? Porque isso significa você parar para olhar para a mitzvah, você parar para analisar, para pensar, às vezes para ver o que falaram sobre isso antigamente, mas no fim das contas, para você olhar para a mitzvah que você está fazendo, para a realidade que você está, para a maneira que você se relaciona com aquela mitzvah, você encontrar algo que aquilo está te ensinando sobre a realidade. uhum. Qual que é o grande problema disso? O grande problema disso é que a pessoa não tem um- uma cola ou não tem a página de respostas para dizer isso está certo ou isso está errado. Não, ela vai ter que dialogar com ela mesma, que dói muito. Exatamente. É E, doloroso, doloroso. Quem não sabe qual e, a dificuldade de dialogar consigo mesmo nunca encarou um problema de verdade. e aí a dificuldade de dialogar consigo mesmo e também a responsabilidade agora de chegar numa conclusão, de ter, digamos, uma opinião, né? Que opinião de verdade a De pessoa verdade. só tem quando, ela sabe, pelo menos grosso modo, que as pessoas que se dedicaram ao assunto fizeram para tentar entender aquilo, ela considerou as várias perspectivas existentes, ela considerou que ou tem uma certa e todas as outras estão erradas, ou que todas têm alguma parcela de verdade, mas todo o resto está errado, e ela vai fazer uma elaboração que vai pegar o que tem de bom e trazer, né? E aí, no fim das contas, todo mundo está errado e a visão dela está certa, mas ela está pegando algo que tem de bom de todas as outras, ou então ela vai falar, não, está todo mundo realmente errado em tudo e eu vou estar aqui trazendo do zero. Né? Só que fazer isso é difícil. Uhum. Não é para E qualquer um. não é para qualquer um, e é uma responsabilidade imensa. E essa Sim. É, responsabilidade tem um lado é. positivo disso, das pessoas também saberem suas limitações. Tem gente que não é feito para pensar, tem gente que é feito para agir. Uma parte das pessoas são pessoas de ação. Então, a pessoa se abster, agora eu quero fazer o reverso de tudo que a gente estava dizendo até agora, tá? A Uhum, pessoa se abster de ter uma opinião e seguir um grupo, o rebanhismo, que é tudo que a gente está criticando agora, talvez é menos é, ruim, é me- sim, talvez é é até o menos. correto para quem não tem essa habilidade. Então, é importante saber o seguinte: uma pessoa que tem a habilidade de pensar e não está pensando, porque ela foi castrada por esse sistema, que é uma castração intelectual, é uma tragédia. A pessoa que não tem a habilidade de pensar e se abstém de pensar, está certíssima. Sim, é verdade. Você tem toda a razão. Porque uma E das piores coisas que eu vejo são pessoas com grandes meios de ação que querem ter ideias. Mas às vezes não são pessoas de ideias. tem que aí a pessoa acaba Os danos pegando são gigantescos. sim, exatamente. Ela Os vai danos são pegar gigantescos, justamente os meios que ela tem e vai botar para frente um monte de ideia que não É. deveria. Uma das grandes E desgraças da comunidade paulista são pessoas
que tem meios de ação, ou seja, tem recursos, então ele entende que por conta disso ele é o cara, né? Porque essa é a grande referência universal de sucesso, de inteligência, de capacidade, é o cara ter dinheiro. E aí ele chega lá e começa a dar pitaco na condução de instituições, nas alahot, nos alimentos, nas escolas, na política e interna da comunidade. E aí é só desgraça. E é que nem político, ninguém tá aí do lado dele para falar, meu amigo, você é um idiota, você tá fazendo besteira. Nada, só o cara tá cercado de puxa-sacos e quem não for puxa-saco ele expulsa. Então, esse divórcio entre a capacidade de ação e a capacidade de raciocínio é um dos grandes males do mundo. Você tem toda a razão. E isso o remédio disso é muito complexo, principalmente porque hoje quem é intelectual, ou dizendo melhor, hoje quem ocupa a esfera, né, que seria dos intelectuais, na maioria das vezes não é intelectual. Não, e não tem Então, remédio para isso, eu diria. Isso é uma é, característica do mundo, é um feature, not a bug. O que existe é que, assim, fica mais doentio quando as pessoas, na maior parte da sociedade, é aceitacionista. Então, tá falado, então vamos fazer. Se derem uma ordem para a polícia prender pessoas de gravata laranja e não de gravata amarela, e a polícia cumprir, você tem essa doença instalada. Se de repente a polícia virar e falar assim, não, não, esse tipo de ordem não dá para cumprir, eu vou olhar para outro lado, ah, o carinha tá gritando lá sozinho. Então, se sim, de repente alguém vira e fala assim, a partir de agora só pode comer a minha alface Mega Master Blaster especial, e todo mundo falar, tá bom, obrigado, vai lamber sabão. Tá tudo certo. Essa é uma sociedade saudável, né? É natural que alguns poucos sigam e o resto não. Agora, quando você vai lá e tem uma pressão e as pessoas assinam algum documento validando aquilo que elas não acreditam, houve relatos nesse sentido, e os restaurantes já são coagidos a seguir essa regra e todo mundo começa a cumprir uma coisa que ou não acredita ou não deveria acreditar, porque não é racional, aí você tem a doença instalada, sim. né? É, Micróbios, micro-organismos e vírus a gente convive o dia inteiro. Só um sistema fraco que deixa eles dominarem. E a gente está totalmente num sistema imunologicamente fraco. A gente tem imunologia zero para fins é, de deturpação e, intelectual das coisas. e aí, ao meu ver, como você não dá para ter pretensão de querer mudar o mundo, o Não, que sim dá para fazer é assim: olha, você está dando meios aqui para aquela pessoa que tiver que despertar interesse, ela tem meios para ela ter autonomia e devagarinho ela conseguir ter capacidade de ter uma opinião, né? exatamente. A Ter gente não está falando opinião, com todo mundo, a gente está falando com um determinado nicho de pessoas, né? Tem várias pessoas que concordo? leem o seu livro. Uma vez um cara chegou para mim e falou assim: esse é o livro que falaram para não ler? Eu falei, com certeza, se você ouve quem te manda ler ou não um livro com, sei lá, 50, 60 anos de idade, esse livro não é para você, você não deve lê-lo mesmo. Né? A gente escreveu para homens com H maiúsculo, não com, podem ser até mulheres, né? Mas a gente, para seres humanos completos, não é para você. Sim, e essa questão de ter adulto tratado como criança, eu acho uma coisa é tão desprezível uma coisa dessa. Quem faz isso com assim, eu tenho pena, né, de quem do cara que entra nisso, mas eu tenho desprezo por quem age com os outros e ainda tenta justificar dizendo não, que as pessoas não têm capacidade de A vida inteira o cara ouviu nem isso. do mínimo. A vida inteira o cara ouviu isso. Eles falaram para ele, o cara tá repetindo. Vamos lá, quanto por cento do que as pessoas dizem elas acreditam? A maior parte das vezes, eu diria mais de 90%, É, elas estão repetindo. Eu sim. já tive conversas sobre assuntos que eu tinha primazia por ter vivido em primeira mão e veio pessoas do meu lado me corrigir que não foi assim que aconteceu. Então, o É, cara estava me corrigindo com base no que ele leu no jornal. Ele não, ele esqueceu com quem ele estava falando, na verdade, que era uma pessoa que particularmente naquele caso viveu aquilo. Ele estava falando como o modo default dele. Ele repete aquilo que ele leu no jornal. Como assim? Ele quer mostrar que ele sabe do assunto. E as pessoas, elas não falam aquilo que elas acreditam, elas falam aquilo que elas aprenderam a repetir, pois é. na maior parte dos casos.
E no mundo nosso de judaísmo, existe todo um esforço para que você não pense, não raciocine, não inove, nada, nada, nada. E tem todas as barreiras intelectuais. Se você questionar isso, você é um caraíta. Se você discutir que a autoridade do rabino de falar que o preto é branco e o branco é preto, então você é qualquer outra coisa nesse sentido, você é um saduceu, sei lá o nome. É, é assim, tem toda uma série de regrinhas prontas na cabeça das pessoas que foram plantadas por outros, que foram plantadas por outros. A tristeza não é isso. Isso é normal. Massa é massa. Massa serve para agir como massa, né? A tristeza nossa e com quem a gente está se dirigindo é para a nata intelectual, que pode ser uma pessoa Sim, normal, que não tem nenhum título rabínico de preferência, né? É difícil, mas é, tenha condições de se libertar, não precisa libertar os outros. sim, Só se sim, liberta e já está muito bom. exatamente. Então, e você busca dar meios para eu, assim, eu tenho uma crença, né, de modo geral, nas pessoas. Eu gosto de acreditar nas pessoas, eu gosto pelo menos que as pessoas tenham a oportunidade, mesmo sabendo que muita gente vai. É que nem eu como professor, né? Eu dou aula, sabe, eu dou aula nas universidades, Sim, dou aula aqui, né, na universidade, e você está diante do aluno, eu vejo, né, meu papel enquanto professor, eu dou para o aluno a possibilidade dele aprender aquele assunto que eu estou ensinando. Ele tem a possibilidade. Alguns alunos vão pegar essa possibilidade e levar ela para um lugar bem longe, outros vão levar um pouco ali na capacidade deles, outros vão ignorar. E isso é parte da vida, mas ao menos o cara ele não pode chegar e falar assim, pô, mas ninguém ninguém me deu a oportunidade está ali. Né? O cara pode sim, fazer o que quiser com ela. Né? Isso daí já não é sim. problema meu. O... É E exatamente isso isso. é a mesma coisa quando você tá ensinando Torá. Você quer ensinar para a pessoa agora, você não tem controle em como que a pessoa vai reagir. Então, o que você pode fazer, olha, eu tenho aqui, ó, a informação aqui, a visão que eu tenho é essa aqui, a informação está organizada desse jeito, argumentada desse jeito. Você acha que está errado? Pô, muito bem. Eu acho legal a pessoa que. Eu adoro quando alguém chega e fala para mim, pô, eu acho que você está errado. Né? Desde que a pessoa vá dizer Claro. por quê. Vai Justamente, aprender alguma coisa com isso, né? pois é, ou das duas, uma. Ou a pessoa realmente o que ela está falando, né? Ela tem razão e eu estou errado, e aí eu vou aprender, eu vou poder me corrigir, vou poder melhorar. Ou a pessoa às vezes não entendeu e não sabe ou não conseguiu compreender direito, ou ela mesma está errada, e aí eu vou ter oportunidade de explicar, mas ainda assim eu vou aprender alguma coisa, porque eu vou ver, né, como que ela percebeu o negócio. Agora, o que não dá é a pessoa falar, não, eu acho que está errado, porque é assim, porque, sei lá, que eu ouvi que é assim, ou qualquer coisa sem fundamento. Aí não dá, porque a pessoa ela está operando como se fosse uma criança, né? É que no ambiente que muitas pessoas frequentam, ser corrigido é tentar rebaixar o outro. Ah, não, Não mas não é é. colaborar, porque eles não conhecem o que que é um conceito de debate pelo debate, ou um aprendizado, ou uma preocupação intelectual. Então, qualquer assunto que está sendo falado que não é puramente prático, ou causa desconforto, ou é uma forma do outro se achar. Porque ele não sabe, ele não tem interesse por aquilo. Né? O cara está Sim, comendo caviar porque ele não gosta de caviar, mas porque é chique. Ele não consegue imaginar que alguém pode achar aquilo gostoso. Ah, pois é. legal, legal. Acho que mandamos bem por hoje. Sim. Então, por hoje é isso e a gente continua na próxima. Então, Muito bom. um grande abraço. Valeu.